boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Vamos dar início ao nosso estudo, nossa última parte do Setembro Amarelo, sua última quinta-feira de setembro. E hoje teremos o estudo do nosso irmão Jorge e da nossa irmã Vera. E todos, que sempre participamos e contribuímos também com as nossas opiniões, com os nossos conhecimentos. Então, como fizemos nas semanas anteriores, o Jorge vai fazer primeiro, na primeira meia hora, e depois a Vera faz a segunda meia hora. Então, convido o nosso irmão Jorge a fazer a nossa prece de abertura. Então, mais uma vez, boa noite para todos. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, elevemos os nossos pensamentos. Senhor, envolva-nos nessas horas, todos nós. Que as suas bênçãos sejam extensivas a vários irmãos nossos que vêm acompanhando neste mês o estudo que é desenvolvido em benefício dos nossos irmãos que cometem ato abominável. Nós te rogamos, Senhor, paciência para muitos outros que não te conhecem. E nós cá já começamos a ter um pouco do entendimento dessa verdade nobre. Inspira-nos sempre nos momentos de exaltação, quaisquer que eles sejam. Possamos nós, fortalecidos em Ti, superar e nos colocarmos harmoniosamente, respeitando, compreendendo e entendendo. Peço-vos para os nossos lares, para os nossos amores e para todos os nossos irmãos vinculados a nós, que muitas das vezes vêm nos visitar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Está dando para ouvir legal aí? Estou. O teu som está muito baixo, viu, Jorge? Então deixa eu aumentar um pouco aqui, por favor. Melhorou? Não tem nada abafando o microfone, não? Não, nada abafando. Eu estou ouvindo, não sei, também estou com fone de ouvido. No fone de ouvido eu estou ouvindo bem. Eu estou também com fone de ouvido, porque sem o fone de ouvido fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Não, Júlia? Aumenta mais um pouco. Aumenta porque é como das outras lives. Você fala, fica muito longe. Aí a gente te escuta muito pouquinho. Uhum. Agora, eu aproximei mais aqui do computador? Não sei. Vamos ver. Ou eu tiro o fone de ouvido e tento me aproximar. Talvez fique melhor, Jorge. Vamos lá. Deixa eu só. Boa noite. Está dando para ouvir agora melhor? Pouco melhor. Pouco melhor. Bem, eu ouço vocês aqui bem nítido, bem alto. Bem, nós, durante a semana, durante os meses, eu só procurei acompanhá-los, né? E só devido à falta de luz aqui, só um domingo que eu não consegui fazer assim. Mas eu dei uma passadinha, né? Olhando, né? Como o Vitor sempre comenta, deu like, dá uma olhadinha depois, foi o que eu fiz. Então, o estudo que nós procuramos, assim, brevemente, foi fazendo uns cortes em alguns textos. O que estão vendo aí na tela é do livro Amigo, do Emmanuel. Nós só vamos ler, porque se nós ficarmos no diálogo, o tempo vai esgotar e não vamos chegar ao objetivo. E, na realidade, para mim, esse objetivo é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu fiz alguns cortes e para nós comentarmos. O texto é anti-suicídio. Eu, quando enviei errado a primeira vez, enviei a segunda, mas eu não tinha
digitado direito, mas o nome do texto é Anti-Suicídio do livro Amigo, é o capítulo 13. O Emmanuel nos orienta assim: se a ideia do suicídio algumas vezes te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerindo, Vitor, vai passando porque eu só vou ler, tá bom? Valeu. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerindo esse ou aquele veneno, recusando a vida pelo enforcamento ou procurando extinguir as próprias forças orgânicas, por outro meio, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos. E se lhe configurarem no próprio ser na forma dos chamados complexos de culpa. Próximo. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia. E, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhe propiciam socorro possível, o próximo. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando, quanto ao realismo do assunto, por maiores que te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que, em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. O próximo. Observa que não existem provações sem causa. E, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Ciente de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores, mais constrangedores do que o nosso. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre a de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia. Por quê? O trabalho, invariavelmente, dissolve qualquer sombras que nos envolvam a mente. E, por fim, considerando, por piores situações em que nos situamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os erros em nós assinalados propósitos de regeneração. A melhoria nos sustentará também hoje. Presumimos que agora a gente já tem um esboço, no meu entender, no texto ditado pelo Espírito Emmanuel, que deixa bem claro e expõe. Então, durante a semana, ou melhor, durante as 4 semanas, né, porque essa é a última, as 3 semanas, se eu não me engano, 3 semanas, né? 3 semanas. Se estudou sobre o suicídio direto, o indireto e a prevenção. Então, nós vamos repetir muitas coisas que já foram abordadas, mas com bastante. Todas as informações foram bastante substantivas. E, óbvio, ela chega a inúmeros irmãos nossos que deixaram a vestimenta física por esse, eu uso sempre essa palavra, abominável crime contra si mesmo.
suicídio e a loucura. A calma e a resignação mauridas da maneira de considerar a vida terrestre, a da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Só uma perguntinha. Eu abro também para quem quiser participar, cada slide, eu tenho poucos slides, mas é com o intuito de a participação ser mais efetiva. Ou nós ficamos conversando diretamente. É melhor no final, Jorge. Tudo bem, beleza. Então, a criatura, eu vou tratar da calma e da resignação. A criatura que, diante do cenário da vida, com os seus problemas, com as suas dificuldades, ela não consegue absorver a influência que os benfeitores amigos direcionam para nós. Por quê? Auridas, as palavras sinônimas, absorver ou aspirar. Então, essa ideia dos benfeitores espirituais é com o intuito de nos trazer o que nós necessitamos diante do nosso dia a dia, principalmente a alma aflitiva, nesses casos que nós estamos conversando. O indivíduo embaraça-se, enrola-se e deixa-se arrastar por ideias exógenas. O que seria esse exógeno? Fora do contexto. Porque a criatura sintoniza-se com espíritos que também foram criaturas que deixaram a vestimenta física. E essa pessoa que não tem calma, não é resignada, não é serena, ela deixa se arrastar e leva-se a tristes situações. Nós, assim, em observando, eu fiz até algumas anotações que eu achei bastante interessantes. Um filósofo italiano, ele disse assim, ele disse assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, se nós pegarmos, tiver alguém da filosofia aí, professor de filosofia, ou alguém que estudou, porque eu não entendo, mas dá para a gente entender. Ele quis dizer o seguinte, porque ele trouxe, né, com essa observação, porque naquele período justamente no início de uma das fases bastante críticas aqui na Terra, onde as vendas da indulgência e o intercâmbio entre os povos, a navegação estava muito precária. Então, ele fez a alusão ao contexto para ver o intercâmbio entre os povos, principalmente na área ali da Mesopotâmia, na península ali ibérica, entre Portugal, Espanha, França, e etc. Pois é. E muitas criaturas, em decorrência da sua vida totalmente focada aos interesses materiais, os grandes, vamos dizer assim, investidores, que eram os nobres da época, muitos deles suicidavam-se. Porque até hoje as questões materialistas nos arrastam a essas tristes situações. E essas criaturas, nesse período, principalmente com a Inquisição, que começava a brotar com ideias imperialistas, principalmente, que nós hoje temos informações através dos livros, a Igreja Católica deixou um rastro de dificuldade, vou usar a palavra dificuldade para não agravar ou criar cismas, tá? Em torno de ou mais ou menos de um milênio. E nós todos ficamos, vamos dizer assim, órfãos da informação cristã. Porque justamente nesse período, muitos dos nossos irmãos padres faziam as preces em latim, as missas em latim. Um século antes disso, um século depois, Ian Hus já era um opositor dos seus, né, vamos dizer assim, companheiros da igreja. Ele divergiu muito das informações
dessas criaturas. Onde esse senhor, esse filósofo, né, acho que era Petrarca, se eu não me engano, o nome dele, ele dizia que viver não é preciso. Mas, no meu entender, que esse viver não é preciso é dessa maneira um tanto quanto atabalhoada, só presos aos interesses. E o preservativo contra a loucura e contra o suicídio não existia. Um século antes dele ter sido o Ian Hood, que é o mesmo espírito de Allan Kardec, tá? Eu não estou lembrando o livro, mas eu acredito que todos devem saber. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas virá alguém, como Jesus prometeu, o Consolador prometido, virá alguém, tá, que iria realmente promover uma gama de informações e que favoreceria a inúmeras criaturas. Quantas pessoas, principalmente contemporâneas, na época do Kardec, eu digo no período de 850, 60, 58, algumas pessoas, inclusive tem um fato bem interessante, que um senhor ia pular de uma ponte, ele estava frio, nevar, aquela chuva, aquelas garoazinhas, ele botou a mão em cima e encontrou o livro dos Espíritos. E esse livro dos Espíritos foi quem o auxiliou, quem o ajudou a não cometer o suicídio. E quem foi? E quem é esse senhor? Era um encardenador. Foi alguém que organizou a capa e sugeriu, se eu não me engano, ele mudar o nome para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu estiver equivocado aí, vocês me desculpem. Eu li isso há muitos anos. Isso está me vindo à mente agora. Vitor, dá um pulinho agora aí, por favor. Ora, encarando as coisas aqui da Terra, deste mundo, da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere. O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que houveram desesperados noutras circunstâncias. Então, o que ele está? Se a gente abrir o livro dos Espíritos, na questão 943, 944, 945, 4853, eu vou focar na A e B da 953 e a 957, que foi pela Júlia comentada na semana passada, onde ela deixou o leque das questões dos processos obsessivos que nos influenciam. Antes de ir para o livro dos Espíritos, o livro Obreiros da Vida Eterna é o capítulo, deixa eu ver aqui, é um capítulo, isso é uma senhorazinha espírita. Ela cometeu o chamado suicídio indireto, por ciúme do esposo. Desculpem, eu vou enxugar aqui para ganhar tempo. Só vou ler só um pedacinho. Ou melhor, eu acredito que a senhora e o senhor já devem ter lido esse livro e devem ter nos seus arquivos mentais essa informação, no dia que nós estamos falando, isso vem à tona. Então, ele diz assim, ó, o mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez de loucura. Essa senhora, por ciúme do esposo, o esposo é político aqui, do lado, fazendo, não sei se vocês ouviram aí. O ciúme doentio do esposo. Essa pobre senhora, ela recebeu várias induções mentais dos benfeitores amigos. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui está no livro dos amigos que a orientaram. E o André Luiz, ele fez questão de fazer essa anotação. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto.
Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos. Ele está perguntando, pessoas boas que se libertam do vaso. E essa senhora era boa. Ela participava de trabalho de evangelização do adulto. Não menciona aqui se é infantil. Do adulto. E trabalhava em assistência a várias outras pessoas. Podemos assim dizer, atendimento fraterno. Portanto, quando ela percebeu, olha o cuidado que nós precisamos ter. Algumas pessoas conversam e, às vezes o toque é um pouco mais exagerado. E nós não sabemos se a esposa lá está ou se não está, entre outras. E a gente vai alargando aí a informação se quiser, mas só para enxugar a informação. E a esposa, por ciúme, ela desejou a morte. E essa ideia foi evoluindo. Algumas entidades, o André não cita isso. Agora, eu estou usando o meu arbítrio, o que eu acho. Porque foi um estado de embriaguez por parte dela e de loucura. Porque o ciúme é uma loucura. No meu entender, é. Então, essa nossa irmã desejou a morte e ela veio a passar por uma doença chamada Krupp. Eu acho que é isso, Krupp. Que, na verdade, o Krupp é uma difteria. Mas o André menciona que ela desencarnou por uma simples gripe. Ou seja, o Krupp, ou a difteria, é uma amidalite. E uma amidalite muito forte, pegou uma gripe muito forte. Como, talvez, o teor do seu organismo físico está, lamentavelmente, podemos assim dizer, a imunidade baixa, ela fez a passagem. Então, nós todos, hoje, na Terra, nós temos os médicos. Nós precisamos também tratar do nosso corpo. Não é só tratarmos do corpo espiritual, não. Nós precisamos valorizar a vida. Porque as criaturas, por quaisquer situaçãozinha, qualquer, vamos dizer, agastamento, o indivíduo que tem a tendência, pois as entidades sofredoras, elas nos perseguem há de muito tempo, esperando oportunidade para nos alcançar e nos inspirar a cometer os atos, esses que nos levam a essa triste situação. Deixa eu procurar aqui, eu estou no livro dos Espíritos. 953, 921. Eu vou ler só o item A e o B. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada em alguns instantes. Aí a resposta, ele diz assim: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus. Então, a nossa irmãzinha, lá, que não teve a devida paciência e, por esse ciúme, lamentavelmente, deixou-se enveredar por esses caminhos sem volta. E ela será responsabilizada, não só ela, quanto qualquer outro, porque é um ato do seu arbítrio. Por mais que o benfeitor amigo deseje interceder, pois intercede, mas não consegue, porque a sua ideia ganhe corpo.
As criaturas que têm tendências ao suicídio, elas deixam sempre uma... Qual o nome adequado que a gente poderia citar? Ela deixa uma pista, se a palavra correta seria essa. Então, principalmente adolescentes, vocês lembram da época, não sei se era Tubarão ou Barão, que muitas crianças aí deixaram a vestimenta física, não foi só no Brasil, não, em outros lugares. Eu nem abri aquilo, porque eu passei a ouvir comentários até de irmãos nossos de caminhada no centro, comentou. Então, os pais, muito divorciados dos seus filhos, desculpem eu falar, usar essa palavra, divorciados que estão mesmo filhos de pais vivos. Não faz a devida análise, observar. Então, os nossos filhos precisam ser abraçados. O meu filho, homem, ele me beija até hoje, seja na rua, seja eu beijo ele até hoje no rosto. E tem pessoas que olham com um ar de preconceito. Mas isso é dele, é o grau de simpatia que há. Pois é, enfim. E muitos de nós deixamos a desejar nesse contexto. Deixa eu ler só a B para a gente pular para o próximo slide. Quais, nesse caso, as consequências do tal ato? Como no caso dessa senhora e outras criaturas, que é a pergunta que Kardec faz, as consequências. Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Aí nós vamos ao livro Ação e Reação. Isso. Pula. No livro Ação e Reação tem o capítulo 19, Sanção e Auxílio. Acho que é o texto. Então, quantas criaturas, hoje, por desequilíbrio emocional, por irritabilidade, e entre outras situações nesse ramo, principalmente as criaturas que têm os problemas anômalos de doenças psicológicas, que inicia-se com a esquizofrenia, aí o ramo da psiquiatria e da psicologia abre com o leque com os nomes da bipolaridade, transtornos obsessivos crônicos e outros nomes que os psiquiatras dão. A Miranda e o Eduardo esteve na casa, fizeram um trabalho brilhante lá na casa. Explicando, a Miranda citou que ela mesma foi convidada, inspirada, e todos nós, eu citei na semana passada, que eu também fui induzido, quando eu trabalhei no Instituto de Câncer, para pular de altura. E olha, se nós não tomarmos cuidado, ainda somos acicatados com esses pensamentos. Porque nós, na qualidade de médiums, nós temos tarefas. E se nós não tivéssemos as tarefas específicas, essa nas reuniões desobsessivas, tá? Nós estaríamos num quadro talvez até depressivo que nos levasse a uma situação deste nível. Porque eu tenho essas tendências. Mas, graças a Deus, a doutrina espírita foi uma das, eu vou usar a palavra, reguladoras das minhas emoções. Enfim, a ansiedade, como narra no livro, ou abusos através do álcool, das drogas ilícitas e outras atitudes das criaturas, como sexo desajustados, levam as criaturas a ter doenças lamentáveis. O mesmo ocorre com o suicídio. Só para acrescentar, o que está aqui no texto, eu até adiantei. Ele diz assim, o mesmo ocorre com o suicídio, postilados que se dão no estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. O caso dessa senhora e o caso de muitas criaturas que nós acabamos de comentar nesse instante. Estão embriagados. Muitos que estão, podemos assim dizer, hipnotizados por essas entidades. Por quê? O processo hipnótico inicia-se na obsessão simples. E muitos de nós não atentamos para isso. Achamos que certos tipos de atitude de fulano, de beltrano, de ciclano, ou essa emoção desequilibrante,
não tem nada a ver com uma influência oculta, que o Kardec cita na 456 e em diante, 459 e em diante. Se eu não me engano, na 460, ele informa, ele diz para a gente o seguinte: como identificar quando o pensamento é nosso ou quando não é. E nós temos condições de fazer essa avaliação. Todos. Agora, na fascinação e na subjugação, já complica o fator, porque inicia-se lá. Então, na segunda fase, a entidade já começa a ganhar corpo e atuar mais contundentemente no vaso espiritual. Então, esse estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, os suicídios inconscientes. E a criatura, por essas emoções, generalizando essas emoções, a criatura ela abrevia a sua vida. Como? Desgasta o tempo de vida. Todos nós recebemos uma cota de energia vital, que é o gás que manutenciona a nossa vida, podemos assim dizer. Então, a criatura, nesses quadros, ela, em média, estou citando em média, não, nada absoluto, em média, entre 10 a 5 anos, principalmente o tabagista, isso é científico. O tabagista, o alcoólatra, ele reduz e muito, porque o alcoólatra, ele calcifica as séries, os vasos arteriais. Por que muitas pessoas vêm ter problemas hepáticos, né? E quantas pessoas vêm a desenvolver as doenças cerebrais, como o tipo Alzheimer, não seria necessariamente o Alzheimer, mas outras doenças em que as artérias, não é placa de ateroma, não é gordura, a gordura ela obstrui mais, conversando com o médico, ele me explicou, mais no coração. Então, certo tipo de alimentos com condimento, principalmente esse óleo, hoje, né, o excesso é prejudicial. O azeite, tem que tomar muito cuidado quando for comprar azeite. O azeite, às vezes, está adicionado um teor de óleo. E nós não sabemos. Bem, pulando essa parte, a criatura se agasta e o tempo que ele deveria permanecer na Terra, digamos, também nada de absoluto. Na programação, como Manassés, no livro Missionário da Luz, disse para uma senhora, ou para um senhor, não me lembro, não me volte antes dos 70. Porque se ele retornasse antes dos 70, ele estaria no quadro. Esse que nós estamos citando. Que o Manassés era um instrutor e um organizador das formas orgânicas lá na frente. A tarefa dele era essa. Bem, finalizando aqui, esse slide. É incontestável. Vê o horário aí, hein, Vitor? Pelo amor de Deus, hein? Vitor, a bola já passou? Só vou ler, tá? Aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quais sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Pula. Mas, para o que não crer, na eternidade julga que com a vida tudo se acaba. Que os infortúnios, são os infortúnios ocultos, que o Emmanuel, lá no texto, logo nos primeiros parágrafos, ele menciona, e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. A criatura ficará desapontada. Pode pular, Vitor. Do outro lado da vida. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio que ocasionam a covardia moral.
o indivíduo não quer enfrentar o problema de frente. Prefere isolar-se. Por isso, a importância dos familiares em auxiliá-lo nesse tentame. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Eu lembro do período do Collor. Quantas pessoas suicidaram-se quando ficou retido as suas receitas no banco? Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Pô, é o último. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Por quê? Nós temos a certeza de uma vida futura em que sabe, ele será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado haja sido na Terra. A certeza de que abreviar seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, muito mais longo e mais terrível. Finalizando, os 5 irmãos nossos, lá do Memória do Suicida, tá? Eles permaneceram por um bom período em se tratando lá no Hospital de Maria de Nazaré. Por isso mesmo, considerável já os números que têm sido, pelo Espiritismo, hoje no estado de suicidar-se. Não se suicidaram, porque a doutrina tem diferença, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Muito obrigado aí. Muito bom, muito conhecimento. E agora, de repente, então a gente deixa os comentários para o final para poder, né? Quem de repente tiver que sair antes também poder sair e não comer o tempo da Vera. Então, Vera, vamos lá. Ô, Vitor, deu para colocar aquele slidezinho? Será que aparece? Sim. A folha 1 primeiro, né? O Ou meu o vídeo tema, né, é primeiro? prevenção. É prevenção, e aí esse slide, ele não é daqui, ele é americano, só que está escrito em inglês, mas não precisa, só olhar o que acontece, nós já vamos entender o porquê que isso aí. Isso aí vamos dizer assim, é uma dica, né? Quer dizer, que está avisando de que vai se suicidar. É rapidinho o vídeo, não vai tomar muito tempo. Pode ver aí, Vitor, se consegue. Eles estão Eles estão vendo o jogo. Estão vendo o jogo. O vídeo acabou. Entendeu? Só olhando já dá para entender. Estão assistindo um jogo, provavelmente que já deveriam ser 2 amigos que fazem sempre isso,
Então, ele faz o gol, ele levanta, ele faz e o outro fica quieto. Quer dizer, o tempo inteiro ele não reage. Aí tem a bandeira do time dele, né, que é um time americano, o outro dá a bandeira para ele. E no final, o que acontece? Aparece o caixão e ele colocando a bandeira em cima. Quer dizer, ele estava dando já os sinais de que ele não queria viver. E esses sinais acontecem de várias formas. E essa daí eu achei tão gritante, sabe? Que eu falei, não, vou começar com esse slide. Não deu para entender só olhando para ele? Vocês ouviram o som? Sim. Mas o que eu entendi do vídeo é que o que se matou foi o outro, o que tava aparentemente feliz, né? Que estava ali todo torcendo, não sei o quê, é que se matou. Porque aí depois o outro. Foi isso que eu entendi também. O triste aparece depois sozinho, né? No jogo. É. Então, Ele pega... deu a entender exatamente que às vezes você pensa que quem tá triste, mas também às vezes essa euforia, né? Assim, a pessoa dando muito valor pro futebol, por exemplo, que é uma coisa meio inútil mesmo, né? Assim, pessoas que se matam por causa de futebol, não sei o quê. Então, toda essa euforia por causa de um esporte, às vezes, de repente, é um sinal de que a pessoa, na verdade, não está bem, né? E, às vezes, aquele outro ali que estava triste, ele só estava triste, não necessariamente ele estava querendo se matar, ele só estava não dando muita importância pro futebol. Muita importância, não estava agradando, ou não era o time dele, né? Sério. Mas é para você ver como é que são vários os sinais, e às vezes do nosso lado é difícil, a gente né? É difícil perceber. Eu vou, devido ao adiantar da hora, aquela pesquisa toda que nós já viemos falando, em todas as lives, né? Nós já sabemos da OMS em 2019 quantas pessoas se suicidaram, que geralmente são jovens entre 15 e 29 anos, e que não só em situações assim de pobreza, e sim também nos países ricos, como eu falei naquela vez da Suécia, né? Que não tem problema nenhum, e aí as pessoas se suicidam também. Só que eu vi também junto à Unicamp, e essa não foi falada aqui, a Unicamp, né, ela faz belas pesquisas e bem atuais. 17%, isso foi feito no final de 2023, 17% dos brasileiros já chegaram a pensar em suicídio. E 48% já chegaram a elaborar um plano e afirmam que, numa sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. Isso é uma pesquisa da Unicamp e atual. Bom, então devemos tomar cuidado também com algumas frases que as pessoas, de repente, nos falam. Em casa, amigos, no trabalho. A vida não vale a pena. Não sirvo para nada. Você sentirá minha falta? Pode ser uma pergunta. Ou simplesmente, você vai sentir minha falta? Não sei. Sou um peso para vocês. Quer dizer, são algumas dessas frases que a gente tem que ficar atento em qualquer situação. Tanto faça no trabalho, escola, em casa, dentro da parte religiosa. Agora, a neurociência, né, que é uma ciência bem atual, que está estudando uma série de coisas, inclusive ela diz que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Apenas 20% são elevados. É por isso que tem tanta meditação, teste Chuan, yoga e outras coisas mais para ajudar a gente a desligar o pensamento. Aqui entra bem aquela nossa coisa, mente desocupada, oficina do diabo, né? É exatamente assim que acontece. Então, olha só, hein? Isso é pela neurociência, ciência. 70 mil pensamentos por dia, apenas 20% são elevados. Então, é sinal de que nós temos que cada vez mais ocupar a nossa mente, né? Com coisas boas. Alguns fatores de risco que podem indicar o suicídio. Além daquele que nós já vimos no vídeo, pessoas que tenham sofrido abuso sexual na infância, uma alta recente de internação psiquiátrica. Aliás, hoje a internação já é mais difícil, né? Mas existem tratamentos, a gente tem que ficar alerta quando as pessoas voltam, porque nem sempre elas estão equilibradas totalmente.
doenças incapacitantes, às vezes pessoas que vão ficar sem poder se locomover, né? Fica triste e não quer mais viver, se entrega. Impulsividade ou agressividade. Por quê? Às vezes as pessoas são tão agressivas e impulsivas que acabam se metendo numa briga, acabam matando. Esses feminicídios da vida aí todo hoje, eu acho que tem muito a ver com isso. Prestar muito atenção no isolamento social, principalmente dos jovens, aqueles que não saem do quarto, que não querem sair com os coleguinhas, que não gostam de trocar ideia, aqueles que só ficam vendo filmes que não interessam na internet, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa que os pais têm que ficar atentos do que os filhos estão vendo. Que já tenha tido suicídio na família, ou que já tenha tentado anteriormente alguma coisa, e nem sempre precisa chegar a um ato de eu vou me matar, mas principalmente mutilar. Tem muitos jovens, passou até numa novela recente, que começam a ficar tão pressionados, com tantos problemas, e começam a se cortar, se mutilar. Escondem, né? Se vestem, a gente não vê, por isso nós temos que estar muito atentos. Essa mutilação, tem pessoas que roem as unhas, eu conheço um rapaz aqui da rua, ele não tem unha na mão e nos pés. Ele é tão ansioso que ele rói tudo. Então, isso aí eu conheço, não é mentira, não. Então, doenças mentais, claro, né? Porque existem doenças graves, outras que são, por exemplo, uma doença que incomoda muito, por incrível que pareça, não é doença, é transtorno, né? Eles não dizem doença, é transtorno. É a síndrome do pânico. Quando ela passa por muitos anos, eu tive síndrome do pânico, graças a Deus, nunca quis suicidar, não, porque eu adoro viver. Mas é uma das coisas que levam muito, porque ela é muito difícil dos outros entender. Se você está com uma perna quebrada, se você quebrou uma cabeça, todo mundo te entende. Mas se você tem um problema emocional ou psicológico, ninguém sabe, muitas vezes, ninguém sabe, nem a família, como lidar, como ajudar. Isso é frescura. Daqui a pouco passa, sabe? Então, isso é muito perigoso mesmo. Então, como é que nós podemos ajudar essas pessoas que nos procuram? Tanto faz como no setor religioso, de qualquer religião, como psiquiatra, psicólogo, um terapeuta, um amigo, um familiar. Em primeiro lugar, ouça com atenção o que a pessoa está falando. É muito importante se dar atenção ao que a pessoa está falando. Se ela está falando, é porque ela conseguiu uma coragem para falar e ela está precisando muito de ajuda. E não precisa de preconceito e nem de conselhos. Que uma pessoa, quando está num estado depressivo ou semidepressivo, você dizer assim, precisa sair de casa, você precisa superar isso. Arranja a sua turma, vai sair com a sua turma. Não adianta. Elas não querem isso, elas nem sabem que isso existe, isso até irrita. Então, essa não é a melhor maneira. Você tem que mostrar confiança, não comparar o caso dela com ninguém, nem a pessoa com ninguém. O fulano não faz isso, por que você está fazendo? Mas assim é melhor, não compare, porque cada ser é um indivíduo, né? O indivíduo já diz. Não mude de assunto, nem faça comentários assim. Anima-te. Vai correr tudo bem, daqui a pouco melhora. Não faça piadas, não leve na brincadeira, porque isso é coisa muito séria. E se você tiver, eu acredito que nós todos deveríamos ter a coragem de perguntar, você, por um acaso, está desistindo da vida? Você está pensando em morrer? Pergunte, porque às vezes um susto faz com que a pessoa se abra e conte para você. E aí você tem que ficar bem esperta em encaminhar para alguma coisa, para algum lugar. Ações que salvam vidas. Quando alguém, principalmente jovem, não vai no psiquiatra sozinho, não deixe no psicólogo sozinho,
que às vezes a pessoa tem vergonha de contar tudo, ou simplesmente porque está envolvido naquele problema, nem percebe o tão grave. Então, você que está acompanhando, não deixe que ele vá sozinho. Vá junto, colabore na entrevista, e também para sentir que ele está sendo protegido. Encaminhe ao serviço médico e peça ajuda a um profissional de saúde. Não deixe a pessoa sozinha em casa. As portas não devem estar trancadas. Tem gente que tem mania de ir para o quarto, ir para o banheiro, trancar a porta. Eu estou falando quando a pessoa está emocionalmente desequilibrada, né? Claro. Não deixe trancar, mas também não adianta brigar e simplesmente dar um jeitinho de não fazer com que tranque. Fique atento aos sinais, qualquer um deles, principalmente o da mutilação, é muito importante. Não deixe a pessoa próxima de meios letais, assim, sair de casa, deixar uma série de facas à mostra, armas, né? Porque tem famílias que têm armas sem porte. Então, esconda. Quando você sentir alguma coisa diferente, guarde. Acredite em ameaças. Aquelas pessoas que passam, nem todas, né? Claro, tem gente que diz, eu quero morrer, eu vou me matar, fala e fala a vida inteira e não acontece nada. Mas fique atento, que tem pessoas que tem realmente que vão falando e que elas podem fazer em qualquer momento. Então, se começou a falar aquelas palavras sem motivação, eu não vou fazer falta, eu sou um crache, eu sou atrapalho, enfim, e começa a dizer, eu não quero mais viver, para que viver assim? Fique atento, fique muito atento. Agora, o irmão Jorge aí já tinha falado aqui algumas perguntas do livro do Espírito, da doutrina espírita e o suicídio, né? Existem várias questões no livro dos Espíritos falando sobre o suicídio e suas consequências. Elas vão do número 943 até a pergunta 957. Eu escolhi aqui a 943, por causa do nosso horário. Ela diz: de onde nasce o desgosto da vida? Que motivos plausíveis se apoderam de certos indivíduos? Aí a resposta do livro dos Espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Eu entendi assim, ociosidade nós já sabemos, né, que é a mente desocupada, falta de fé também eu acho muito importante, uma religião na vida de cada pessoa, sempre é importante. E essa saciedade é aquela pessoa que quer mais e que quer comprar e não está bem no trabalho, quer ganhar mais, então, é falta de saciedade mesmo, eu entendi dessa forma. E para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, a vida escoa mais rapidamente, suportando os problemas com mais paciência e resignação. Isso aqui é a pergunta e a resposta 943 do Livro dos Espíritos. Bom, agora, procure ajuda. O SUS oferece atendimento gratuito na rede de apoio psicossocial. Está escrito aí, vocês vão ver. Ela pode ser composta de uma unidade básica de saúde, um centro de atenção psicossocial, SAMU. Uma clínica da família também pode orientar na sua região, indicando para os locais. E eu também sei que todas as faculdades que têm um curso de psicologia ou de psiquiatria, geralmente elas oferecem aos estagiários que estão lá um acompanhamento, uma maneira deles aprenderem e acabam ajudando. E eu acredito também, por exemplo, hoje em dia eu não sei, mas até o tempo que eu estava trabalhando nessa área, o Pinel, né, que é ali perto da URCA, Botafogo, por ali, ele fazia um atendimento gratuito também. Né? Antigamente era internado, hoje em dia não interna mais, mas ele faz também. Né? E aqui tem, nesse quadradinho final aqui, tem assim, consulte o site da campanha, né, que tem o site da campanha, que é www.setembroamarelo.com. Tem a Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem o telefone aí também nesse quadradinho, e um e-mail, um site, desculpa, setembroamarelo@abporg.org.br. E o Conselho Federal de Medicina, também o telefone,
imprensa@portalmedico.org.br. E tem o CVV também, e outras coisas de ajuda também, outros órgãos que ajudam. Então, existem vários locais em que se pode fazer um atendimento gratuito, todos esses que estão escritos aí, e mais as faculdades. Então, gente, isso é um negócio muito sério, sabe? Nós precisamos ficar muito atentos. Eu acho mais imprescindível são os sinais. Eu espero. Se alguém quiser falar alguma coisa, me corrigir ou aumentar, fiquem à vontade. Abrimos, então, a todos que queiram comentar. É isso. São os sinais, né? A senhora comentou aí, meu irmão, a respeito, lá no vídeo, aquele senhorzinho muito alegre, e às vezes os alegres demais, essa é a influência oculta que o nosso irmão Kardec menciona. E talvez o que parece, quer dizer, que machucara muito, e na diagnose, é uma palavra, eu não sou médico, mas eu vem sempre essa palavra assim, um pouco complicada. Parece que o depressivo seria aquele que está mais ali quietinho, fechadinho. Né? Tem muitas pessoas que também estão parecendo alegres. Por exemplo, eu trabalho com florais, que tem de pessoas que estão felizes da vida, saltitantes e com um problema enorme. Eles só não transmitem, passa para os outros que estão bem. E não estão bem. Muitas pessoas passam o tempo inteiro dizendo eu estou bem ou não estou bem, e estão felizes, estão cantando e são infelizes. Isso. Algum sinal vai dar em algum momento. Só aproveitando o artista de cinema ou de TV, eles têm que viver o papel, mas por trás, no dia a dia dele, só isso. Mais ou menos isso. Bom. A gente vê aí as redes sociais, não é à toa que está atingindo tanto os jovens, porque geralmente o jovem não tem a experiência de vida necessária para diferenciar a ilusão da realidade, né? Geralmente quem já chegou na fase adulta, já é mais maduro, consegue perceber com mais facilidade que aquilo ali da internet é tudo mentirada, que as pessoas só botam ali o lado bom, aquele ditado, né? Ninguém conta a derrota, todo mundo só conta a vitória, e aí na internet está tudo lindo. E aí, só que nós adultos, a gente tem essa maturidade de saber que aquilo não é realidade, que a pessoa está postando aquilo ali, mas não significa que a vida daquela pessoa seja só aquilo, que é tudo mil maravilhas. A gente, né? Porque a gente o quê? O adulto já tem ali anos de trabalho, já tem experiência na profissão, então a gente sabe a realidade da vida. Agora o jovem não. Muitas vezes o jovem ele vive aquela vida dali dentro de casa, né, na redoma, e ele não tem essa experiência de vida. E aí ele se ilude com mais facilidade pela coisa hoje... das redes sociais. Aí ele vê o amiguinho, ou a amiguinha que só posta, né, na praia, na piscina, na festa, só alegria, e ela fica achando que a vida dela é uma porcaria e que a dos outros é uma maravilha. Mas é exatamente essa inexperiência, essa falta de maturidade, e aí esse afastamento dos pais que não conversam com esses filhos, a falta de evangelização infantil, que também ajuda muito a já dar essa base para os nossos filhos desde criança da realidade. Tudo isso vai ajudando, né? Então, vou abrir para a Julinha falar também. Eu já observei há muitos anos, claro, que mesmo, não importa a religião, tá? E essa família que eu digo era evangélica. Sempre que há um núcleo religioso, não importa qual religião, eu acho que é sempre muito mais unida a família, sabe? É mais unida a família, e esses casos são mais raros de acontecer. Porque a religião, ela ajuda de alguma forma, né? Ela te esclarece, além de... Eu nem falei nos obsessores também, que nós sabemos que muitas vezes as pessoas são
levadas a um suicídio através dos obsessores, porque já foi falado em vários outros dias da semana, né? Mas nós sabemos também que isso é um grande problema. Muitos obsessores levam a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Eu não falei porque eu falei aqui da prevenção, mas é um fato muito grande. E quando há muita religiosidade, há uma melhora, há uma dificuldade desses obsessores chegarem e de fazer bobagem. Vai lá, Júlia, fala. Então, nessa questão que a Vera falou, né, e seu Jorge também, ela está na questão com que tem o título Desgosto da Vida, né? Suicídio, mas está lá, Desgosto da Vida. E a Vera abordou, né, esses temas, né, da ociosidade, falta de fé, frequentemente da saciedade, mas essa saciedade também, a gente também pode pensar, que eu vejo muito pelo lado de quem tem muito, né? Então, assim, a pessoa tem tudo, então ela não luta por nada, entendeu? E ela não tem nem vontade, porque tudo chega de mão beijada, vamos dizer assim, né? Às vezes, os próprios pais, querendo agradar demais, quer dar tudo. Então, não existe esforço, né? Então, assim, essas ilusões que o Vitor também fala das redes sociais, mas também no próprio ninho. Eu tenho tudo, mesmo um adulto. Ele quer, ele tem, porque tem por conta da posse material, né? Da condição financeira. E isso não gera nele uma proposta de ir em busca de algo, né? Então, fica uma vida sem muito sentido, né? Porque tudo que eu quero, eu tenho. Então, isso também é um cuidado, né? Há de existir a vontade de fazer algo em benefício de você, né? E também do outro, né? Então, isso também é um dos fatores, né? Quando a gente coloca aqui, a gente sempre não pode fechar a questão, porque são vários, como a Vera agora acabou de falar. Tem a obsessão, tem todas essas outras vertentes. Tem aquele que não tem nenhuma religião, mas também tem aquele que tem religião e comete o ato do suicídio. Então, assim, são desesperos, né? São situações que a gente não tem como rotular, né? Agora, o que eu vou trazer, que ontem, inclusive, no estudo que eu fiz ontem na casa de Emmanuel, eu trouxe, né, que eu fiz um estudo um pouco mais elaborado do que eu trouxe aqui na live. E lá nesse estudo eu fiz um texto sobre uma passagem que está aqui em Obras Póstumas, que eu acho assim isso, o Obras Póstumas, né? De 1870, eu acho que esse livro foi publicado, 870 ou 72, agora me foge aqui o ano certinho, se você puder pesquisar aí, Vitor, para trazer, que Obras Póstumas foi a reunião de escritos de Kardec depois da sua morte. E nesses textos de Kardec, ele trouxe para a gente, nesse capítulo aqui, regeneração... 1890. Oi? 1890. Então, ainda foi mais adiante. Segundo o Google. Não está ok. Regeneração da Humanidade, que é o texto, está na segunda parte da obra, tem uma parte que o Kardec coloca assim para a gente. E como se não se operasse com bastante rapidez, a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, ou seja, espantosas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Então, Kardec, naquele momento, já trouxe para a gente que teria um aumento de suicídios de criança e a loucura chegaria uma grande quantidade e estariam riscados do mundo físico, da vida, muitas pessoas ainda vivas. Por quê? Aqui a gente pode trazer a loucura como a depressão,
que hoje é uma das maiores consequências de suicídio. E isso assola a humanidade. Aí eu lhe pergunto, quantas pessoas que estão num quadro desse têm condição de estar vivendo uma vida em sociedade como a maioria gostaria de estar vivendo? Por isso ele diz aqui, estarão riscadas do número dos vivos. Porque ela está vivendo porque os órgãos estão funcionando, mas ela já não tem a atividade mental suficiente para viver numa sociedade. Então, isso já foi trazido por Kardec, né, nos seus escritos, né, no século XIX. Então, a gente hoje vê tudo isso e ainda se espanta, né? Mas é o risco dessa sociedade doente, né? Porque, infelizmente, vivemos num planeta, a gente sabe que é de provas e expiações, e aonde a gente está trazendo essa transformação da humanidade, né? Da quantidade de espíritos que estão reencarnando aqui, né? Para que possa ter a oportunidade da sua melhora, né? E qual é o papel da doutrina espírita, já que a gente tem um conhecimento da vida futura? É tentar trazer o mais que a gente possa fazer em benefício de alguém. Não é só a gente ter o conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Um mês inteiro dedicado a esse assunto. Para quê? Porque isso é uma forma de ajudar. Então, a gente tem hoje a live, mas a gente também tem o nosso olhar atento, já que temos o conhecimento. Não é isso? E muito será cobrado de quem muito já conseguiu ter a informação. Então, está nas nossas mãos ser, né, esses instrumentos, né, da espiritualidade aqui na nossa sociedade. Eu gostaria de falar um pouquinho também da minha visão sobre essa questão toda do suicídio. Estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo? É assim. É o seguinte, eu acho muito importante, mas eu acho fundamental, isso tem a ver com a minha profissão também, claro que sim, né? São 60 anos de prática clínica, então a minha profissão mora muito dentro de mim. Eu acho muito importante um trabalho realmente de preparação do indivíduo desde que ele nasce, certo? No sentido da criança poder descobrir o seu lado bonito, o seu lado bom, o seu lado que faz ela amar e ser amada. Eu acho fundamental porque vai desenvolvendo nela um amor por si, mas um amor pelo outro também. E através do amor pelo outro, ela fazer o quê? Se ela crescer e sentir, porque é muito interessante a gente observar crianças que fazem coisas boas quando elas dão também para alguém e o alguém fica contente. A criança, desde cedo, ela pode ser ativada nesse sentido. E aí eu volto àquela simplicidade do Cristo, que para mim, isso é uma lei. O que ele recomendou, de modo geral, para nós? Que a gente seja perfeito? Não. Nós temos que ser maravilhosos? Não. Não foi isso que ele pediu de nós, aqui da Terra. Estou pensando em nós na Terra, não é em Marte, Vênus, Saturno, nada disso que eu nem conheço. Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é a gente amar tudo que ele criou, né? A natureza, o mar, as cachoeiras, a mata, as frutinhas que a gente colhe, os legumes, a pessoa desde cedo ter contato com Deus através das coisas que Deus criou, porque o contato com a natureza ele nos traz felicidade. Tanto assim que eu desde pequeno escutava isso. Fulano está mal, ele vai para uma estação de águas. A estação de água é num lugar que tem árvore, que tem rios, que tem natureza, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, desde cedo a criança já entrar em contato com Deus através da natureza. E Jesus recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque se desde pequeno a criança vai começando a descobrir que ela é linda,
que ela pode ser amada, que mamãe gosta dela quando ela faz isso, quando ela faz aquilo, que mamãe já não gosta, nem papai, quando ela faz alguma coisa errada, e ela se amar pelas coisas bonitas que ela tem, que ela traz, e também, desde cedo, começar a se doar ao próximo, dentro dos limites dela de criança, que vão aumentando. Eu acho que isso tudo vai preparando uma juventude mais forte, uma juventude mais feliz. Eu me lembro da minha adolescência, e uma das fases mais bonitas da minha vida, a infância foi muito boa também, mas a adolescência, onde eu frequentei o Instituto de Educação, que era uma escola pública, né? Eram 23 turmas de quase 50 meninas, naquela época só tinha meninas. E eu me lembro dessa fase da minha vida, ali no Instituto de Educação, e era geral aquilo, como uma fase das mais bonitas na minha vida. Ninguém me falava em se suicidar. Eu tinha alunos, colegas minhas que não eram pobres, trabalhei e convivi com a neta do Zenóbio da Costa, Maria Ângela Zenóbio, foi da minha turma, junto com a filha de lavadeira, junto com a filha de professor. Era uma mistura grande de crianças de várias origens sociais, e a gente tinha alegria. Eu me lembro da minha adolescência como uma fase de alegria. Ninguém se matava, ninguém falava em se jogar pela janela, eu não escutava isso, entendeu? Então, eu acho que a família, naquela época que eu nasci, ela era mais unida, ela era mais... E aí foi a Vera que falou da família, da importância da família. É muito importante isso. Então, eu acho que, para mim, é muito importante amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, você, desde cedo, levar seu filho para curtir a natureza, gostar de árvore, subir em árvore, mexer nas folhinhas, ouvir passarinho, sentir o cheirinho da mata, do rio. É muito importante mostrar a ele que isso é Deus. Olha o que Deus te deu. Para ele se sentir feliz como alguém que está na terra e é filho de Deus, né? E, junto com isso, amar ao próximo como a si mesmo, ensinar desde cedo isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu volto sempre ao Cristo. Eu acho que o Cristo é muito simples e, ao mesmo tempo, ele é muito profundo. Mas, dentro da profundidade dele, ele é extremamente simples, porque ele deixou essa regra para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e, ao máximo, ao próximo como a nós mesmos. E a pessoa que exercita isso, ela consegue ser mais feliz, apesar de todos os problemas que a vida traz, apesar de todas as provações que a gente pode viver enfim, sofrer, né? Eu acho muito importante. Eu volto a ele. Eu acho que a lei melhor para a gente impedir o suicídio é seguir o Cristo, mas seguir um Cristo assim, não é ir na igreja só, rezar, não é isso que eu estou falando, é exercitar o que ele falou. A natureza que vai dando aqueles fluidos, né? Você vai ficando saudável fisicamente, emocionalmente também, e amar ao próximo, ensinar desde criança. A pessoa vai dividir seu pãozinho, olha lá, tem um morador de rua, ela está com 4 aninhos, você vai ensinando, olha lá, aquele ali não tem, vamos lá dar um pedacinho, vamos lá dar um sanduichinho para ele, desde cedo. Isso vai, porque o exercício do amor é que salva a gente. Não tenho nada contra as técnicas, eu sou uma que usa técnicas, né, de terapia e tudo. Não tenho nada, acho maravilhoso tudo, mas para mim isso tudo são ajudas. Mas o cerne, na minha opinião, está na máxima do Cristo. Era só isso que eu queria falar, tá bom? É isso aí. É o meu pensamento. Porque a gente estuda, eu sei, eu sou psicóloga, meu Deus, estudei tanta coisa. Não desprezo o que eu estudei, não é isso que eu estou falando. Eu ajudo pessoas, eu tenho 60 anos de prática clínica, e já ajudei muita gente. Mas eu acho que o que ele nos disse
tem que ser a base de tudo. Aí você vai fazer estudo de psicologia, descobrir técnicas de psicoterapia, descobrir, como a gente estava falando hoje, Vitor, de você poder essa técnica de labirinto que a Verinha falou, né, para você não ter. Tudo isso, maravilha, bate palma, mas a base não pode ser só isso. É o que ele nos recomendou. Né? A infelicidade Tá do tudo no mundo, espírito, ela né? está porque a pessoa não pratica o amor ao próximo como a si mesmo. Quando eu aprendo isso desde criança, eu não vou querer matar ninguém. Eu não vou querer, se eu não puder ajudar, pelo menos eu não vou prejudicar. Né? Eu não vou dar vazão para os meus desejos negativos, eu vou segurar que eu aprendi que é o irmão que eu tenho que amar e que ele pode me amar também. Não importa se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico. Né? É a minha maneira de pensar. Embora, como eu digo, dou parabéns e acho bom a gente saber de tudo de novidades que a ciência traz, que a arte traz. Tudo bem, o progresso é muito importante, mas com essa base. Sim, porque senão só Né? cura o físico e não cura o espírito, né? E aí, e Exatamente, depois tudo exatamente, volta. exatamente. E aí o que acontece, filho? Usam as técnicas de salvamento para prejudicar o outro. A gente sabe disso. Indústria da quimioterapia, começa a ganhar um dinheirão com aquilo, entendeu? Porque não aprendeu a amar o próximo como a si mesmo. E isso funciona feito um limite. Um limite. Eu acho que a pessoa é muito mais feliz quando ela trabalha sempre nesse recadinho que ele deixou. Né? Até porque a religião mal vivida, né, que seria só a religião de fachada, ou religiões que se dizem pregar o Cristo, mas que na verdade são opressoras, castradoras, e que muitas vezes vive aquela religião só de fachada, é o contrário, né? Pode virar até um incentivo ao suicídio, porque muitas vezes aquele jovem ali que está sob aquela opressão da família por causa da religião, que não aceita, tem preconceitos, né? E aí, se a pessoa vive essa religião sem o Cristo, né? Sem o amor do Cristo, sem a realidade, muitas vezes uma religião farisaica, né? Só para exterior, aí pode se tornar até, na verdade, uma ferramenta de estímulo ao suicídio. Como a gente viu durante aí essas 4 semanas, que o preconceito, a opressão, tudo isso faz com que a pessoa se feche, e a gente viu o quanto é importante para conseguir não ter o suicídio, assim, o quanto é importante que a pessoa se sinta à vontade para falar, né? Para pedir ajuda, para ser ajudada. Então, quanto tudo isso, às vezes, pode até ser pior se a gente viver de aparências, né? Quanto é preciso a gente viver de verdade, no coração, essa mensagem do Cristo em nossa vida. Bem, muito bom, estamos aí no adiantar da hora, mas foi muito bom, foi importante, né? Sempre bom. Essa mensagem do Setembro Amarelo, ela é muito importante para todos nós, né? Todos nós temos família, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos momentos de dor, ainda teremos outros futuramente, e temos também filhos, netos, jovens que precisam também do nosso amparo e da nossa ajuda para não caírem por esse caminho tortuoso, né? E o quão importante é a gente estar aqui, mesmo que ninguém assista, mas nós assistimos. E isso já serviu de aprendizado para nós usarmos para com aqueles que estão à nossa volta, né? Então, é muito importante a gente estar aqui aprendendo. Muita gratidão a todos vocês e a Deus pela oportunidade que nos deu de aprender mais um pouquinho mais esse ano e mais esse mês de Setembro Amarelo. Então, vou pedir a Vera para fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou fechar os olhos. Eu justamente agradeço imensamente a ajuda espiritual que eu senti perto de mim, e nós sabemos também que os
trabalhadores espirituais da Casa de Emmanuel também nos ajudaram, fazendo com que, de alguma forma, não só para nós, mas que chegue a quem precisa, né? Que alguém vai ouvir, vai ver, e, de alguma forma, vai encaminhar e ajudar algumas pessoas. Se nós conseguirmos salvar a vida de uma pessoa, eu já me sinto grata. A todos os espíritos, os trabalhadores da casa, que nos orientaram, nos ajudaram nessa noite de hoje. De novo, eu agradeço. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, uma excelente semana para todos. A partir da semana que vem, voltamos à nossa programação normal, voltamos ao nosso Pão Nosso. Um abraço a todos, um Fiquem abraço com a Deus, todos. que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amores. Vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fica com Deus, pessoal. Excelente semana. Ô, Vitor, vou te mandar sobre o labirinto que eu te falei. Vou te mandar um negocinho. Tá. Particular. Muito bom, Gente, até semana que vem. Não,